Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2019, um ano que, segundo os estudos iniciáticos, aí promete muita coisa e já estão acontecendo muitos efeitos climáticos aí, muitas catástrofes, enfim, o próprio planeta ele está dentro do próprio processo dele de ajuste, né? Mas para nós dá a impressão que ele está se convulsionando, né? E nós também internamente devemos estar percebendo algumas mudanças, algumas coisas que acontecem, porque esta transição planetária que dizem, muito mais tem que partir, em primeiro lugar, de uma transição interna do que uma transição externa, né? Parece que a humanidade está atingindo uma massa crítica, onde esta energia consegue acelerar o processo das transformações. E isto muitas vezes não se dá de maneira tão doce, né? As coisas acontecem muitas vezes de maneira traumática, essas rupturas, tanto no campo pessoal como no campo planetário, né? Então eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre autoestima, mas antes disso, apenas para que vocês tenham em mente estes 58 vídeos que a gente fez o ano passado, dos temas que a gente falou. Eu até fiz uma colinha, coloquei aqui papel para falar para vocês. Isso vai tomar uns 3 minutinhos, para que vocês tenham uma ideia geral dos assuntos que a gente abordou e o que a gente planeja fazer este ano. Nós, nos 4 primeiros vídeos, falamos justamente sobre as questões do instinto, da emoção, falamos do sentimento e da intuição, do córtex, do neocórtex. Depois, nos 2 vídeos seguintes, a gente falou de técnicas de relacionamento. Daí passamos no outro vídeo, no vídeo de número 5, uma técnica para vocês, para a gente conseguir identificar melhor dentro da gente aquele dom, aquele algo que a gente consegue fazer melhor do que qualquer outra pessoa, porque cada um de nós tem um talento endógeno, específico, que é nosso, que nós já trazemos e carregamos. É que muitas vezes a gente não descobre qual é esse talento e acaba se perdendo aí em caminhos. Depois eu entrei com vocês com práticas de meditação, falei também da questão do sofrimento, como você passar de um estado de sofrimento a um estado de compaixão. E muitas vezes, quando você se doa para o outro, aqueles problemas emocionais que você tem, eles acabam se dissolvendo, eles deixam de existir. Você entra numa outra percepção quando você embarca ou abarca o outro na tua vida, ou põe o outro para dentro da sua barca, né? Depois eu falei da questão da ética, do caráter e da moral, né? Falei para vocês que a reverência que a gente tem pelo próximo, essa na verdade é o nosso modo de ser, o nosso ethos. É uma coisa que a gente já carrega, né? Quando a gente consegue vivenciar esta reverência pelo outro, pela vida, aí a gente consegue ter o quê? Caráter, né? A gente molda o nosso caráter em cima daquela vibração, daquela tônica, daquilo que a gente sente com o outro e com a vida. É a tal história de não decepcionar a criança que a gente carrega dentro da gente. E a moral, no caso, é se a gente é reconhecido por isso ou não, e que no fundo é o que menos importa. É muito mais importante você traduzir o seu modo de ser no seu modo de agir. A ética no caráter. Às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão, eles invertem, né? Eles dizem que a ética é o seu modo de agir, mas pela própria etimologia da palavra, ethos, o modo de ser, não de agir. É como você é na sua essência. Então, é aquele momento em que você, mesmo criança, se emociona por alguma coisa e não tem uma explicação. Você já traz esse conteúdo. Quando você consegue viver isso e pôr em prática, você está mostrando essa tua ética na prática, o teu caráter. E se você é reconhecido por isso ou não, por essa reverência pela vida que você tenta vivenciar, aí vão te dar moral ou não, mas é uma coisa externa. Falei também da questão dos pais analógicos e dos filhos digitais, né? A tecnologia ela tá vindo de maneira muito avassaladora, né? E vai vir cada vez mais, e espero que venha muito mais para o bem do que para o mal. Isso depende do ser humano, porque é como a gente diz, a arma ela não atira sozinha, e a gente deve
imaginar que a tecnologia também ela não se desenvolve se não tiver alguém por trás dela e com que finalidade. Foi como a descoberta da energia nuclear. Você pode utilizá-la para reatores ou você pode utilizá-la para destruição, enfim. Daí eu falei da questão do tempo, né, do Cronos e do Kairos, onde o Cronos é o nosso tempo material, cronológico, nessa densidade desta orbe que a gente vive, e o Kairos é aquele tempo interno, ligado a uma qualidade, né, o momento nosso do devaneio, do sonhar, da imagem em ação, da imaginação, está muito mais ligados ao Kairos do que ligados ao Crono. O Cronos é o tempo, vamos dizer assim, do nosso corpo, e o Kairos é o tempo do nosso espírito, da nossa alma. Depois eu falei para vocês de alimentação, né? Das questões da compulsão, inclusive por pedido de uma amiga minha, a Viviane, excelente nutricionista. Falei para vocês sobre gentileza, né? Que eu acho que é a base de tudo, a questão da compaixão, da gentileza, da caridade. É ela que é a base, inclusive, do nosso próprio corpo evolutivo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Falei para vocês algumas técnicas como absorver energia, né? Depois eu passei 5 vídeos com aquele meu amigo da Podium Náutica, o Técio, com aquelas orações que ele passou pra gente, e ficamos conversando, eu chamei de bate-papos espirituais, né? Depois entramos por mais 5 vídeos lá no nosso ranchinho, naquela vila de pescadores, onde a gente teve o Festival de Vesak, a gente falou da lua cheia, de maio, foi do ano passado, de 2018, fizemos homenagem ao seu Hélio, o nosso querido pai dos mares, né? O nosso pescador, aquele que me acolheu e que eu tenho como segundo pai, porque eu morei muito tempo naquela região com aquele pessoal. Depois a gente veio e falou do egoísmo ao altruísmo, da mesma forma como você, do sofrimento você vai para a compaixão, como do egoísmo você pode atingir o altruísmo. Depois nos outros 6 vídeos a gente falou de orações quânticas, que estão naquele livro Vida e Obra dos Mestres do Extremo Oriente, do Spalding, né? Um livro fantástico, e que são orações, por que quânticas, né? Porque tudo é quântico. Não, são orações cósmicas, na verdade, são orações que elas ensinam inclusive a própria materialização através do desejo correto do pensamento. E a física quântica ela está descobrindo que justamente, por exemplo, elétrons saltam de uma órbita para outra e não há um caminho definido, uma matemática da mecânica clássica que defina uma velocidade inicial ou inercial para uma velocidade de variação, enfim. E isso está muito ligado ao observador na partícula, na molécula, no átomo, como fizeram com aquela experiência do canhão de nêutrons, enfim. Então as orações quânticas elas são muito pertinentes, só que elas são muito mais antigas do que toda essa física mais recente, a partir do começo do século XX, que se iniciou a física do micro, né? Depois a gente falou para vocês mais 8 vídeos sobre contos zen, com muitos ensinamentos que a gente tira para a nossa própria vida. Depois falamos sobre magnetismo, falamos sobre yoga, falamos uma técnica muito legal de meditação andando. Daí passamos mais 7 vídeos falando do Evangelho de Maharishi, o Ramana Maharishi, né? O meu mestre, que eu tenho uma ligação muito profunda com ele, sobre a Advaita Vedanta, né? A linha de que não há dualidade, que é a parte nobre que está nos Vedas, né? Isso que significa Advaita, quer dizer, não dualidade, Vedanta dos Vedas, né? Depois a gente falou 2 palestras sobre ciência e consciência. Aí começando a entrar um pouco, justamente, inclusive, por esse lado da física, embora eu não seja um especialista, mas apenas como um entusiasta. E aí a gente não pode deixar escapar a percepção de que existem, de fato, consciências muito mais evoluídas e mais antigas, e que elas se manifestam em todos os planos de consciência, inclusive no plano físico, e de uma certa forma vem nos visitar, inclusive através de espaçonaves. Quer dizer, acreditar que não exista nada aí fora
É uma questão, a partir do momento em que você ganha a tua primeira experiência em relação a isso, você não tem mais dúvida a respeito, né? E no mundo hoje há muita coisa já divulgada sobre isso, para quem tem interesse começar a entrar nos arquivos da NASA, enfim, e na ufologia séria que existe por aí, né, das informações que nos traz o próprio Gevaero, o Marco Petit, enfim, ufólogos brasileiros de primeira grandeza e outros mais. Depois eu falei para vocês sobre os planos de consciência e nos 3 últimos vídeos, para encerrar o ano, eu falei sobre essa questão justamente que a gente está entrando este ano da transição planetária. Enfim, são conteúdos abrangentes, vão ter pessoas que vão ter mais interesses por alguns, outras por outras, mas enfim, a gente fez de coração, querendo trazer uma mensagem, partilhar aquilo que a gente experiencia e que a gente não consegue guardar só dentro da gente. Esse ano a gente está com um projeto um pouco diferente. A gente quer fazer, como eu estava divulgando praticamente estes vídeos para os meus pacientes e alguns amigos do Facebook, enfim, sem nenhuma intenção de viralizá-los, esse ano eu acho que a gente tem que dar um passo mais ousado. Então a gente está formando uma equipe e a gente está fazendo vamos lançar módulos, né, como se fossem aulas vídeo, justamente falando sobre a psicologia de vida, né, o nome do nosso canal, mas abordando os assuntos ligados às emoções, ligados aos instintos, depois dos sentimentos, e vamos falar também da intuição e de autoconhecimento. Então vão ser 3 pilares, né? O primeiro a gente vai disponibilizar gratuito para as pessoas. Se as pessoas gostarem, se identificarem, aí elas se inscrevem e elas investem e vão ter mais 2 pilares falando sobre técnicas de relacionamento, mas são sempre técnicas, né? E técnicas de autoconhecimento, com algumas práticas de meditação também, enfim, de trabalho, mobilização de energia. Bem bacana, feito com muito carinho com vocês, sem muita pirotecnia, onde eu fiz aqui mesmo neste ambiente, nesta lousa aqui, e utilizei alguns dos vídeos que eu já tinha feito ano passado. E vamos lançar também um projeto prático, justamente para abordar esse trinômio, que na verdade é uma coisa só. Quando a gente fala de compaixão, quando a gente fala de caridade, a gente fala de gentileza, a gente está falando aqui no centro de amor. E é isto que move o universo, é isto que move as pessoas, e é neste caminho que a gente tem muito que aprender. Então, dentro disso, para falar um pouco mais para vocês do que se propõe este primeiro vídeo, que eu tinha dito de autoestima, o que eu tenho para dizer para vocês é justamente isto, quer dizer, a autoestima, ela tem, em primeiro lugar, a ver com o quanto nós confiamos na gente mesmo. A autoestima está muito ligada no quanto a gente reconhece na gente mesmo os valores que nós não deixamos que fossem corrompidos. Porque é claro que o mundo exerce uma pressão familiar e depois social em cima da gente, que muitas vezes faz com que a gente crie mecanismos de defesa e se feche. E às vezes a gente não consegue nem enxergar numa outra pessoa, porque a gente está tão em si mesmado, talvez a pessoa que pudesse ser o nosso grande companheiro, o nosso grande amigo, enfim, o nosso grande parceiro. E às vezes a gente entra em conflito com o ser amado, a gente entra em conflito com filhos, com pai, com mãe, com parentes, com irmãos, e depois com colegas, enfim, e muitas vezes até com amigos. Então a autoestima, ela passa em primeiro lugar por uma avaliação do quanto você reconhece em você os seus próprios valores e a sua ligação com algo que é maior que você. Tá? Isto te dá uma energia, uma vibração, uma tônica, um ímpeto que desenvolve, que dispara dentro de você aquilo que a gente chama de motivação. E aí você aprende, confiando em você, no seu, vamos dizer assim, na sua intuição, a confiar no outro. Então, quando a gente não tem confiança no outro, ou a gente está mais fechado ou defendido para o mundo, não que a gente não tenha
que ter essas defesas, mas tem que ter um equilíbrio aí, eu estou dizendo num grau um pouco mais extremo, é porque no fundo a gente não tem muita confiança na gente. Por mais que a gente desenvolva diversos... então, hoje mesmo estava conversando com uma amiga, onde ela estava citando o exemplo de uma pessoa que ela conhecia, que era uma pessoa aí diretora de uma grande empresa, de RH e coisa e tal, mas ela emocionalmente, afetivamente, era uma catástrofe de pessoa. Você entendeu? Então, a gente tem que evoluir em todos os campos. E isto não se dá de maneira fácil. Quando você encontra alguém que consegue te acolher, te ouvir, reconhecer os seus defeitos, valorizar as tuas qualidades, você ganha mais confiança para ir melhorando pouco a pouco. É mais fácil com alguém que tem essa postura, e se você tiver essa postura para o outro também, você pode ajudá-lo, do que você fazer isso sozinho. Então a questão da autoestima é algo que eu deixo para vocês refletirem, o quanto você se ama, o quanto você se valoriza, o quanto você não se anula, o quanto você não entra numa postura de eu vou me doar para o outro, mesmo com o meu sofrimento. Calma, não é assim. Não é assim. Você tem que ser uma pessoa que, em primeiro lugar, você tem que ser amiga de você mesmo. Você tem que estar sozinha com você e se sentir feliz, se sentir em paz, se sentir alegre. Mas vai chegar um momento que esta fonte, esta vibração, não vai aguentar mais ficar só com você. Você vai querer derramar-se para o outro. E quando você encontra uma outra pessoa do outro lado que tenha também esta mesma sintonia, aí a alquimia acontece, né? Então eu queria deixar esta reflexão para vocês, simples, básica, né, destes quase 20 minutinhos de vídeo, sobre autoestima. Então a autoestima não tem muita mágica em cima, né? Você vai encontrar pessoas que têm baixa estima por questões de traumas de infância, por questões de bullying que sofreram, ou porque às vezes tem um defeito físico, não se acham bonitos, ou não estão dentro da média que diz que você tem que ser magro, ou alto, ou isso, ou aquilo, enfim. E estas diferenças que podem ser vistas pelos outros como um acessório a menos, olha o que eu estou falando, acessório que você tenha, você incorpora isto como verdade para você, e isto não é verdade. E você vai se diminuindo você mesmo. Então, pelo menos a boa notícia é que nós somos responsáveis por permitir que isso aconteça ou não. E aí, quando você entra neste campo, você abre acesso para que muitos obsessores, quando eu digo obsessores, não estou dizendo aquelas criaturinhas que vêm e vão sugar a tua energia. Eu estou dizendo energias mais densas, vamos chamar tudo de energia. Então, o nome obsessor, ele vai ser utilizado como uma energia mais densa, de uma tônica, de um padrão, de uma frequência de vibração que vai te puxar para baixo, vai armar todos os teus mecanismos de defesa e vai fazer com que você seja uma pessoa infeliz. Então, muitas vezes você vê pessoas impetuosas, pessoas buscando realizar projetos, que acreditam com autoestima, pessoas que se pegam cantando no chuveiro ou assobiando, pessoas que estão em paz, de bem com a própria vida. Isso é um sinal de autoestima, né? Porque nós éramos assim quando a gente era criança. Depois a gente foi sendo solapado, massacrado, mas este massacre, ele chega um momento em que você, começando a entender como ele funciona, você pode permitir que ele realmente crie uma materialidade em cima de você, que ele se faça real, que ele se faça presente, ou você pode simplesmente entender o quão limitadas estas ações são dentro da fulgurância do seu eu real, e aí você põe o teu samba na avenida. Então é isso aí, pessoal. Queria falar para vocês hoje de autoestima, e breve estamos vindo com um próximo vídeo aí para 2019, tá? Com muito carinho, um fraterno beijo para vocês, muita paz e luz, e aguardem que vem novidades bacanas aí, tá? Tchau, tchau.